E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição, o que é? Exato. Agora, Kaiser, voltando aqui para empreendedorismo. Quais são os maiores desafios que você vê hoje para o empreendedor no Brasil? Acreditar nele mesmo. Eu acho que é o maior desafio, porque, por exemplo, hoje temos alguns trilhões de dinheiro disponível para o empresário poder pegar e investir na empresa dele, para ele poder alavancar o negócio dele, e eu vejo o empreendedor brasileiro com medo de alavancar, com medo de acessar o mercado de capitais, usando somente os mercados tradicionais, usando só serviços bancários e não serviços mais inteligentes para poder fazer a alavancagem do negócio dele. Então, eu acho que falta muita coragem. Eu acho que o maior desafio hoje do brasileiro é ele entender que, primeiro, dívida não é ruim. É uma coisa assim que eu explico para quem é empresário. E eu aprendi isso de uma maneira assim, visitando uma empresa, um cara que era muito gigante, assim, a rede de academia gigantesca no Brasil, tem até hoje uma rede de academia gigantesca. E eu lhe perguntando das minhas empresas e tal, e eu falando, e ele, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, por fim, ele falou assim, e quanto você tem de dívida? Aí eu enchi o peito, 0, nem um centavo. Aí ele, você é um idiota, você é muito burro. Se a sua empresa dá tantos por cento, cresce a tantos, você abriu 14 unidades em um ano com recurso próprio, por que você não está pegando recurso no mercado de capitais? Por que você não está pegando, por que você não está emitindo um debênture e pegando e abrindo 100 lojas no ano ao invés de abrir 14? Entende? Aí eu vejo que a cultura nossa é uma cultura muito medrosa nesse ponto aí de tomar risco, de tomar crédito, de investir, de acreditar e de apostar no próprio negócio. A gente aposta com o nosso recurso. Por exemplo, a minha empresa, ela é 100% bootstrapped. Então, tipo, a gente... Agora mesmo, lá voltando lá de Nova York, o pessoal ficou tudo louco, porque se fosse, ou você cresce rápido, ou você é investido, ou você dá lucro. Você tem que ter um desses três. E a gente cresce rápido, não é investido e dá lucro todo mês. Aí você fala assim, mano, não faz sentido, tipo... quebra a tese, quebra a teoria deles. Então a gente aprendeu a crescer com o próprio capital, mas fazendo o quê? Separando, tendo uma planilha. Então só depois que eu coloquei a planilha em prática que eu consegui ter dinheiro, véio. De verdade, não adianta. Porque o empresário ele fica com a falsa sensação de que está ganhando dinheiro. Porque o cara vai lá, fatura 100 mil, 200 mil e ele gasta. Agora, se ele tem uma planilha, não importa se ele faturou 1 milhão, ele vai tirar o salário dele. Se é 20 mil de salário, ele vai tirar o 20 mil. E o restante ele vai reinvestir no negócio dele. Então, aí nós temos uma cultura de reinvestir, aqueles primeiros R$500 que eu tive, que virou 5 mil virou 10 e foi virando, foi multiplicando, e continua multiplicando até hoje, nunca parou de multiplicar. Até eu conhecer esse cara, que aí eu não tinha, até então não tinha que tomar nenhum crédito, tá? Tem que tomar nenhum crédito. Depois que eu conheci esse cara, eu saí da reunião com esse cara, foi no Recife. Eu saí na reunião, eu desci do prédio, como se eu descesse do prédio, eu saí pensando, mano, eu preciso pegar dinheiro emprestado com alguém. Eu saí, sabe como, mano, eu preciso ligar pro gerente e, mano, eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso fazer alguma dívida pra crescer, tipo assim, eu pensando, aí eu cheguei pro meu time e falei, mano, qual que é o nosso plano de crescimento? Aí eles, fazer isso. Eu falei, não, mas a gente tem 100 milhões no caixa. Não, se tivesse 100 milhões, eu ia comprar o concorrente e tal, ia comprar o fulano e tal. Eu falei, então você vai fazer isso aí. Vai atrás de comprar essa pessoa. Eu falei, mas e o dinheiro? Ele falou, o dinheiro você deixa que eu resolvo. Então a gente teve até uma dificuldade, até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de pensar fora do caixa da empresa. Mas o que também é bom, porque o momento que nós estamos vivendo hoje no mercado de tecnologia, das techs, de empresas que só cresceram e não deram lucros, e a gente é a empresa que dá muito lucro, acaba sendo muito atrativo para o investidor, né? Mas o que eu vejo mesmo, mano, é o desafio, tipo, dele acreditar, a falta de fé nele, não é nem em Deus, não é nem em nada, é um medo mesmo. Não sei se vocês repararam, se vocês já, com os empresários que vocês conversam, com empresários que vocês conversam, vocês reparam essa parada, assim, começa a perguntar, tipo, quanto que eles têm de dívida, e ver você vai ver que ou ele vai falar com muito orgulho que ele não tem dívida. Não, tenho 0 dívida. O que é burrice, porque se você pegar os fundamentos lá e olhar a Ambev tem 2 bilhões de dívida. Todo mundo tem dívida. Empresas elétricas têm muita dívida, né? Mano, só que ela tem dívida a juros baixos e receitas a longo prazo. Exato. Né? E eles têm... Eu tenho dívida hoje que eu tenho aplicação que rende mais do que a dívida. Tipo, não faz o menor sentido eu quitar a dívida. Tipo... chega a ser burrice, sabe? Tipo, E você imagina o americano, Kaiser, por exemplo, que lá a taxa de juros 1% ao ano. Vamos
colocasse até um tempo atrás, era 1% ao ano, hoje subiu mais por causa da inflação. O cara captava lá 1% ao ano, 2% ao ano, e aí ele vinha pro Brasil, ele pegava o empréstimo no banco americano, vinha pro Brasil e emprestava o dinheiro aí a muito mais. A 14, né? A 14, né? Ao ano e não sei o quê. Então ele captava lá 2, vinha pro Brasil e emprestava 13, 14 ao ano, né? Nós temos hoje, ainda fundos japoneses, que é o rendimento os juros é 2% negativo, e que eles aplicam no Brasil bilhões a juros zero. Absurdo. Tipo assim, não, só me devolve o mesmo valor em 5 anos. Não é para devolver um retorno. Então, e o empresário brasileiro, que aqui é o país da oportunidade, aqui é o lugar de fazer dinheiro. Eu falo com todo mundo, eu vou lá nos Estados Unidos, as pessoas ficam bravas, que eu posto assim, mano, eu amo os Estados Unidos, eu sou apaixonado dos Estados Unidos, isso aqui é um baita no lugar de se aprender a ganhar dinheiro e ir no Brasil ganhar dinheiro, porque aqui você aprende a ganhar dinheiro. E lá no Brasil você ganha dinheiro. Porque lá os caras não brincam. Lá o cara monta uma empresa concorrente da tua e toma prejuízo por 10 anos só pra quebrar você. Aqui no Brasil ninguém faz isso. Ninguém tem coragem de ir até, às vezes, né? esse limitezão, assim, sabe? Tipo, é só os caras da Ambev mesmo que tem esse cacife, mas tipo, o resto não tem coragem de fazer esse tipo de hustle takeover, essas paradas assim que só os grandes investidores mesmo têm coragem. Então, tipo, e lá não, lá os caras não brincam, não. Os caras não brincam. Tanto é que a gente vê que as pessoas investem muito mais lá do que aqui. E a gente está trazendo essa cultura de investimento, das pessoas perderem esse medo, porque o medo existe. Sim. A gente sempre vai ter o medo e a ansiedade que existem e são necessários, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. A coragem tem que ser maior que o medo. Sim. Que é exatamente isso que você está falando. Agora, Kaiser,